Bom dia, queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia a todos que nos assistem no aconchego de seus lares. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Continuamos a nossa sequência de estudos acerca da história da igreja. Estamos ainda no início dessa história, no berço, no nascedouro, na gênese da história da igreja. Mas é importante a gente compreender o início eclesiástico dos apóstolos, como se deu a estrutura hierárquica, inclusive, da igreja primitiva, habitualmente chamada de igreja primitiva, para que a gente possa entender, de fato, também a nossa situação como igreja hoje. Antes de darmos início, então, vamos orar ao Senhor. Eu peço que você feche seus olhos, curve a sua cabeça, ainda que você esteja em sua casa, é importante que você siga no que é possível, no que possível for, a liturgia do culto, para que o seu foco não seja desviado da importância da pregação do Evangelho, do conhecimento da palavra de Deus. Feche seus olhos, oremos ao Senhor. Pai amado, Pai bendito, Pai santo, Deus, graças te damos pela tua presença aqui, Pai. Graças te damos porque pelo teu Espírito Santo, pelo teu Paráclitos, o Senhor nos conduziu a este lugar. Deus, entendemos, ó Pai, que o Espírito Santo é o cumprimento de uma profecia, da profecia estabelecida através do profeta Joel. Deus, graças te damos, ó Pai. Graças te damos porque o véu do santuário fora rasgado de cima a baixo e hoje nós temos livre acesso a Ti. Graças te damos, ó Pai, pelas Tuas misericórdias que se renovam em nossas vidas a cada manhã. Perdoa as nossas falhas, os nossos erros. Estamos aqui como homens falhos e pecadores. Perdoa-nos, Deus. Perdoa-nos, Deus, e nos instrui no caminho da santificação, Deus. Nos instrui, nos fortalecendo no caminho da fé, no conhecimento das sacras escrituras, porque entendemos, ó Pai, quanto mais conhecemos a verdade revelada, mais conhecemos a Ti, Deus. Maior será o nosso entendimento e, consequentemente, maior será a nossa intimidade contigo, o nosso relacionamento contigo, ó Deus. Graças te damos por isso. Fala conosco, nos instrui, nos santifica na Tua palavra. Oramos todos em nome de Jesus. Amém e amém. Pois bem, estamos no início da história da igreja ainda, nos primeiros passos da história da igreja, após a descida do Espírito Santo sobre a igreja em Atos 2, e ali começa a se instituir as questões hierárquicas em relação à estrutura eclesial. Eu vou pedir já de antemão para a gente fazer uma pequena revisãozinha de 2 minutos do que a gente viu na aula passada, para a gente poder avançar exatamente do ponto onde nós paramos, que foi o momento do apedrejamento de Estevão, em Atos capítulo 7. Coloca para mim o primeiro slide, por gentileza, Aninha. Você que está em casa também nos acompanha aqui na leitura. Diz assim, Atos capítulo 6, versos 5 e 6. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Aqui é a instituição do Zequenim, né? Os judeus, as comunidades judaicas, não só dentro dos sinédrios, dos sanhedrins, dos tribunais locais, eles têm a cultura da instituição do Zequenim, que é um conselho de sábios, um conselho instituído como se fosse um corpo de obreiros, né? E com base nessa evidentemente que é uma conjecturação, por que os apóstolos decidiram escolher 7 membros da igreja, para formar o primeiro corpo diaconal da história da igreja? Possivelmente com base, eram todos judeus, com base, ainda que a maioria fosse judeus não especificamente de Jerusalém, de Judá, o único que era dos 12 era Judas. Alguns eram bastante helenistas, inclusive, mas com base em que pese isso, eles eram todos judeus. Então, com base nessa informação,
É fácil conjecturar, é natural que se conjecture que a formação desse primeiro grupo de obreiros, desse primeiro corpo diaconal, tivesse como base o Zequenim. Pois bem, instituído o primeiro corpo diaconal, a Bíblia diz que elegeram Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Estevão, então, ali destacado, com uma autoridade, com uma autoridade muito natural acerca dos feitos elegidos por Estevão. Então, Estevão foi eleito ali como uma espécie de decano, né, a primeira autoridade dentre os 7 diáconos da igreja primitiva de Jerusalém. Veja, nós estamos falando de uma igreja recém-fundada, meses antes, 3 meses, 4 meses antes, e a partir daquele momento, muitas conversões. A Bíblia relata que apenas nos 2 discursos de Pedro, pelo menos 5.000 pessoas foram convertidas, porque algumas pessoas consideram que o segundo discurso, onde 5.000 pessoas se converteram, se somava, né, já contemplava ali o número de 3.000 do primeiro discurso de Pedro. Então, enfim, pelo menos 5.000 homens, sem contabilizar os jovens e as mulheres. Então, nós tínhamos um número de uma igreja muito grande. Numericamente, a igreja primitiva de Jerusalém tinha um número avassalador. A gente sempre ouve falar que a igreja de Antioquia era a maior igreja do período apostólico, por determinado tempo. E depois passou a ser a igreja de Éfeso. Então, durante a maior parte do tempo, a igreja de Antioquia se tornara a maior igreja do período apostólico. Depois, a igreja de Éfeso. Mas por que não a igreja de Jerusalém? A igreja de Jerusalém, nesse momento, era a única igreja existente. Então, é evidente, uma igreja com 10.000 membros e única existente era, de fato, algo absurdo em números. Nicolau, o último dos 7, prosélito de Antioquia. Que era um prosélito? Prosélito era alguém recém-convertido ao judaísmo, alguém que não tinha raízes judaicas e que se convertera ao judaísmo. Esse era um prosélito. Naquele tempo, judeus foram espalhados desde da Galut Bavel, ou seja, da primeira grande diáspora. Os judeus cantam até os dias de hoje. Eu me lembro do meu avô, nas orações diárias. Existem 3 grupos de orações diárias dos judeus, e dentre essas orações é um complexo de 18 orações. Né? E dessas 18 orações, uma é destinada a Galut Bavel, que é uma rememorança à primeira diáspora, quando Jerusalém é absolutamente destruída pela primeira vez. Antioquia. Onde que está essa cidade? Antioquia é uma cidade muito grande. Era uma cidade muito grande naquele tempo, logo depois da segunda dispersão, do ano 70. Muitos judeus, muitos cristãos, muitos judeus convertidos ao cristianismo buscaram refúgio na cidade de Antioquia. Hoje, a cidade de Antioquia fica na atual Turquia, mas ela fica praticamente na divisa com a Síria. É a cidade mais próxima da Síria, de toda a Turquia. Nós sabemos que a Turquia é um país de proporções muito grandes, mas Antioquia era uma das maiores cidades da Turquia, e hoje é uma cidade chamada Antáquia. Antioquia está abaixo de Antáquia. Nós temos ainda a arquitetura antiga, né, o parque arqueológico, mas basicamente muito da cidade antiga de Antioquia se perdeu embaixo da cidade de Antáquia, a atual cidade de Antioquia. Não dá para confundir aqui Antioquia com Antioquia da Psídia. São 2 cidades da atual Turquia, mas 2 cidades diferentes. Tá? Antioquia era a maior cidade, era a cidade onde os cristãos foram chamados pela primeira vez de cristãos, ou seja, de pequenos cristos, onde teve um grande discurso de Paulo, o segundo discurso de Paulo, de todo o seu ministério paulino, diferentemente de Antioquia da Psídia, onde Paulo também
juntamente com Barnabé, foram perseguidos na primeira viagem missionária. Eles tiveram que seguir para Perge, porque ali em Antioquia da Pisídia eles estavam sendo ameaçados, enfim, só para diferenciar essas duas cidades. Voltando ao prosélito, que eu comecei e não terminei o raciocínio, então o prosélito é aquele que não tem raiz judaica, se converte ao judaísmo e não tem raiz judaica. Nós entendemos ali, por exemplo, na conversão de 3.000 e 5.000 homens, por ocasião da festa do Pentecostes, todos esses que descem ou que sobem para Jerusalém na festa do Pentecostes têm raiz judaica, ainda que, na sua grandíssima maioria, eles fossem helênicos, né? Não falavam nem mesmo aramaico ou hebraico, falavam o grego, né? Foram helenizados, nasceram em outras províncias gregas, nasceram alguns já durante o início do Império Romano, mas ainda sob a cultura grega. Mas, ainda que o Império Romano tivesse sido instituído inicialmente no ano 67 a.C., isso se iniciou no ano 67. O domínio total das províncias se arrastou ainda até a virada do milênio. Ocorre que a cultura grega foi muito estabelecida, sobretudo entre os judeus, por Alexandre o Grande. Tá? Então, havia essa troca de cultura e os judeus aceitaram muito bem a cultura grega, diferentemente da cultura romana. Tanto assim o é que, mesmo durante o ministério de Cristo, nós vemos durante os livros, a literatura sagrada, que muitas moedas gregas ainda eram utilizadas. Por quê? Porque a cultura grega ainda estava muito estabelecida. Pois bem, apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos, oração de investidura. Nós vamos ver isso mais para frente, mas é investidura. Nós vimos aqui que Filipe foi um dos apóstolos, um dos diáconos que iniciou a pregação do evangelho fora da cidade de Jerusalém, mas nada substitui a oração da imposição das mãos. Próximo slide. Isso a gente já viu na aula passada, só estou rememorando alguns pontos para que a gente não perca a linha de raciocínio. Atos 6, versos 8 a 11, diz assim: Estevão, então, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Ali, Estevão inicia um grande discurso. Nós entendemos que o livro de Atos é um livro carregado de discurso. Um terço do livro de Atos é basicamente de discurso, seja um discurso de Paulo, os três principais discursos de Paulo, os três discursos de Pedro, o discurso de Estevão. Então eram muitos discursos. Os dois discursos de Paulo perante o Sinédrio, o discurso perante Festo, o discurso perante o rei Agripa, Atos 25, Atos 22, enfim. E esse discurso de Estevão é um discurso muito apaixonado em defesa da fé judaica, não apenas do cristianismo em si, mas ele estava dizendo: olha assim, eu sou judeu. Quando ele começa o seu discurso, ele começa o discurso com Abraão. E ele diz: Abraão é nosso pai da fé, e ele vai defendendo a carreira de Abraão, e ele vai passando de Abraão para Isaac, de Isaac para Jacó, de Jacó, ele fala de Moisés e Davi, enfim. E ele vai até a pessoa de Cristo dizendo que... Quer falar, Rodrigo? Tá. O cumprimento das profecias do Antigo Testamento se dão na pessoa de Cristo. E segundo a visão de Estevão é muito semelhante àquilo que nós vimos no livro do pastor Joseph Danon, porque ele diz assim: eu sou judeu de nascença, judeu sanguíneo, né, judeu no entendimento jurídico da questão, e diz: e sou cristão. E o fato de eu ser cristão não tira de mim o meu judaísmo, eu continuo sendo judeu, segundo as práticas do judaísmo, porque ele diz assim: ser judeu é entender que Cristo veio para cumprir as profecias que Deus deu inicialmente aos judeus.
Então, visão teológica dele, ele não aceita a questão do judaísmo, do cristianismo, sendo uma vertente diferente do judaísmo. Né? Ele entende que não existe que o judeu ele não se converte ao cristianismo. Ele continua sendo judeu, justamente porque o cumprimento das profecias do Antigo Testamento se dão na pessoa de Cristo. Então é algo natural para o judeu, segundo a linha teológica dele, eu estou dizendo, é natural para o judeu continuar sendo judeu quando as profecias dadas a ele no Antigo Testamento se cumprem na pessoa de Cristo. Pois bem, esse foi o grande discurso de Estevão. Próximo slide. E aí a gente vai entender que antes mesmo de acabar esse discurso, os integrantes do Sinédrio, nós lembramos que o Sinédrio era composto metade de fariseus e metade de saduceus. O próprio discurso de Paulo já demonstrava muito claro que os saduceus não acreditavam em espíritos, não acreditavam em ressurreição, então assim, funcionavam mais como um partido político. Acreditavam em Deus, não há nenhum questionamento em relação a isso, mas não acreditavam no espírito. E não acreditavam nem mesmo na ressurreição dentre os mortos. Então, a gente pouco sabe da doutrina dos saduceus. Né? Existem alguns livros teológicos, alguns se divergem entre si, inclusive é o caso do Dwight Pentecost, que é um dos livros que eu gosto, um dos autores que eu gosto muito. Mas, enfim, o Sinédrio ali era composto por metade de saduceus, metade de fariseus. Mas no momento que Estevão termina aquele discurso, todos, a Bíblia diz, todos avançam em desfavor de Estevão. Diz assim, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Esse é o final do discurso de Estevão. Quando o discurso termina de proferir essas palavras, depois de contar praticamente toda e resumir numa sinopse toda a história do judaísmo, ele é avançado, ele é atacado e é retirado da cidade. E aí se inicia onde nós paramos a aula passada. Passa o próximo slide para mim, por gentileza. E diz assim, os versos 57 e 58. Ele, porém, chamado em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Nós entendemos assim. Veja bem, durante o ministério de Cristo, nós tivemos uma série de legislações romanas. A legislação romana voltada para a área penal era chamada de lex Julia Maiestatis. Então, a lex Romanorum, às vezes você vai ouvir numa mensagem, numa pregação, algum pastor falando sobre a lex Romanorum. A lex Romanorum é um conjunto de leis. É um conjunto de leis. Haviam muitas legislações. Algumas, nesse período, deixaram de existir, outras nasceram nesse período, foram proclamadas nesse período. Mas era um conjunto de leis. A legislação voltada para a área penal dentro dessa lex Romanorum era a lex Julia Maiestatis. Essa lex Julia Maiestatis não autorizava que um judeu cumprisse ou fosse o responsável pelo cumprimento da pena de alguém, ainda que fosse judeu. Por quê? Porque os judeus eram um povo oprimido numa terra de opressores. Né? Eles eram escravos. Claro que a relação dos judeus com os romanos não era de escravidão, era de uma certa liberdade, mas de uma certa liberdade controlada. Tanto assim é que os próprios sumos sacerdotes no Sinédrio, Anás, Caifás, eram sempre nomeados pelo procurador-geral de Roma em Jerusalém, na capital em Jerusalém, ainda que a capital militar fosse Cesareia Marítima. E quem era o procurador-geral? Era a mesma pessoa que ocupava o cargo de governador da Judéia. E naquele tempo, quem era o governador da Judéia?
Pilatos. Então, Pilatos foi o homem responsável, Pilatos, que não tinha raiz judaica, então, assim, não tinha vínculo nenhum, ao contrário da família herodiana, que tinha ali um relacionamento, era da região de Samaria, de Sebaste. Pilatos não tinha raiz judaica, né? E ele era um homem responsável por nomear o sumo sacerdote. E ele que nomeou Anás e Caifás, né? Mas então nós tínhamos uma legislação romana que não autorizava que os judeus cumprissem, fizessem cumprir a pena de morte, ou pena alguma na área penal, e tínhamos a legislação judaica que era exclusivamente para fins religiosos. Então, o sinédrio julgava crimes religiosos. Nós tínhamos quantos sinédrios? Não sei. Não sei. Mateus sabe? Não sabe? Marcelo sabe? Não. Dani sabe quantos sinédrios? Aninha, você que riu. Não sabe. Mas alguém vai rir para eu perguntar? Queridos, não sei, não é possível saber. Já pesquisei muito. Fato é que toda a literatura é unânime ao afirmar que todas as grandes cidades, ou todas as cidades constituídas como cidades, tinham um sinédrio. Era o chamado Tribunal dos 23. Não era o grande Sanhedrim. Não era o grande sinédrio que se reunia no templo. A sede do sinédrio em Jerusalém era dentro do templo. O sinédrio não tinha uma sede específica em Jerusalém, a não ser dentro do templo. Então, quando eles se reuniam, quando havia convocação para o sinédrio, eles se dirigiam para o templo e ali se reuniam. Mas tinham sinédrios espalhados em várias cidades, né? E tinham, em algumas cidades menores, assim, aldeias, né, vilas, tinham um fragmento desse Tribunal dos 23, que era chamado Tribunal dos Três. Eram 3 sacerdotes, 3 juízes, 3 sacerdotes que eram eleitos como juízes, que ali regiam aquela pequena vila, aquela aldeia. Pois bem, o tribunal religioso do Sinédrio, e o que significa Sanhedrin, Sinédrio? Os fariseus e os saduceus, eles ficavam em pé ou sentados? Ficavam todos sentados. Por que eu sei que eles ficavam sentados? Porque Sanhedrin significa Assembleia dos Sentados. Então, eles ficavam ali, julgavam em semicírculo, ficavam 2 escribas, um representando os fariseus, o outro representando... A gente fala do tribunal, do Sinédrio, era composto de 70. 70, amém? Não tem dúvida, né? Mas, na verdade, 70 funcionavam como juízes. Tá? Mas o Sinédrio tinha, além de Cohen Gadol, o sumo sacerdote, ele tinha o Av Bedin, que era uma espécie de vice do sumo sacerdote, responsável, e ele era o responsável pelos julgamentos da esfera penal. Quando tinha um julgamento na esfera penal, isso não aconteceu com Cristo, tá? No julgamento de Jesus. Não tem menção em relação ao julgamento de Estevão, se isso aconteceu. Mas quando um julgamento seguia para a esfera penal, quem presidia o sinédrio era o Av Bedin, que era o chefe da corte. O Av Beit Din, Av era o chefe, Beit, casa, Din, justiça. Então, o chefe da casa de justiça, o sinédrio era uma casa de justiça, era um tribunal, naquele momento ele funcionava exclusivamente como um tribunal, ele era presidido pelo Av Beit Din, nesses julgamentos. Tá? Nós tínhamos o Nassi, que era o príncipe. Era uma figura muito importante no Sinédrio, mas ele ficava mais responsável pelas questões administrativas, pelo gerenciamento do Sinédrio. Tá? Pois bem, então, era uma estrutura grande. O Sinédrio tinha uma estrutura grande, de fato. E aí diz assim, que antes de acabar o julgamento de Estevão, e aqui que nós paramos, antes de acabar o julgamento de Estevão, os judeus arremeteram, ou seja, avançaram contra Estevão,
agredindo. Não tinha uma sentença, a Bíblia não diz que tinha uma sentença, que o julgamento estava encerrado, não houve a notícia crimes, né, que hoje é chamado, a decisão, a sentença, o acordo, enfim, nada. Eles avançaram antes mesmo de encerrar o julgamento, levaram ele para fora da cidade e o apedrejaram. Para os judeus, qual era a pena de morte cabível num julgamento religioso? Lapidação. Pena de morte para os judeus não era crucificação. Os judeus não condenavam alguém à crucificação. Tá? A crucificação era um critério de condenação romana e não judaica. Então, pela lei judaica, a pena era lapidação. O que é a lapidação? Apedrejamento. Então, nesse momento, Estevão foi levado para fora da cidade, porque eles não poderiam aplicar a pena dentro da cidade, ninguém é assassinado, ninguém pode ser morto dentro da cidade de Jerusalém. Nós temos um corpo dentro da cidade de Jerusalém, um corpo sepultado dentro da cidade de Jerusalém. Até os dias de hoje, de quem é esse corpo? Até os dias de hoje, nós temos um corpo sepultado dentro da cidade de Jerusalém. E os restos mortais dessa pessoa ainda estão lá. O rei Davi. Davi está sepultado. Os restos mortais de Davi estão expostos, não sepultados, porque o caixão está suspenso, na parte inferior do cenáculo, na parte de baixo do cenáculo, onde possivelmente alguns teólogos afirmam ser a casa de Maria, mãe de João Marcos. O que alguns contestam, os outros não, enfim, é uma conjectura. Mas diz assim, então eles levaram Estevão para fora da cidade e iniciaram ali a condenação e começaram a apedrejar Estevão até a morte. Antes de fazê-lo, diz assim, as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Por que as testemunhas? As testemunhas funcionam aonde, queridos? Quando você é intimado para prestar o seu depoimento na qualidade de testemunha, você vai prestar esse depoimento aonde? Quando convoco alguém como testemunha lá no tribunal, eu chamo essa testemunha para prestar o seu depoimento no tribunal. Salvo quando é um preso de alta periculosidade, ele vai prestar o seu depoimento diretamente, sem sair do presídio. Por meios telemáticos, né? Por transmissão. Mas, via de regra, ele vai para o tribunal prestar o seu depoimento. Por que as testemunhas estão aqui do lado de fora? Eram testemunhas do crime que iria acontecer? Não. Eram as testemunhas do julgamento. As testemunhas que foram compradas, pagas, diz o texto bíblico, foram pagas para mentir acerca de Estevão no julgamento de Estevão. Se elas mentiram acerca de Estevão, elas são obrigadas, toda testemunha naquele tempo, pela legislação mosaica, se elas depuseram ali contra ou a favor de alguém, elas eram responsáveis também pelo cumprimento da pena de lapidação. Ou seja, elas foram ao tribunal e mentiram. E agora, como elas mentiram, com um coração pesado, elas têm que pegar as pedras e atirar. Eles são os primeiros a atirar as pedras contra, isso dizia a lei. Por isso a Bíblia diz que essas testemunhas deixaram as vestes aos pés de um jovem Saulo. Então, as primeiras pessoas a atirar as pedras contra Estevão foram quem? Foram as testemunhas do julgamento do Sinédrio lá no templo de Jerusalém. As vestes foram lançadas aos pés de um jovem Saulo. Por que Saulo é chamado de jovem? Saulo nasceu por volta do ano 5 ou 6, mas a maioria crê que Paulo tenha nascido no ano 5. Esse julgamento aconteceu no final do ano 30, início do ano 31, até meados do ano 31. Paulo, então, tinha entre 25 e 26 anos, certo? O judeu tem datas específicas. Eu já disse aqui na aula passada, tem um jargão judaico que diz assim, aos 5 a Torá, aos 10 Mishnah, 13 Bar Mitzvah, né, que é, aos 5 a criança recebe a Torá para ler,
aos 10 anos, ela começa a entender a Mishnah, a interpretação da Torá pelos sábios judeus, os textos mais de maior responsabilidade, e ela começa ali a crescer na sua fé judaica. Aos 13 anos, ela atinge a maturidade espiritual para, inclusive, eu já disse, ela assume contornos jurídicos. Eu dei um exemplo de quando eu saía para a faculdade em Jerusalém e via no ponto de ônibus uma criança de 13 anos. 13 anos, tudo bem, está no ponto de ônibus, uma cidade grande. Eu não sei se eu deixaria minha filha com 13 anos sozinha no ponto. Mas a questão não é essa. Mas eu poderia, talvez, deixar. Mas a questão não é essa. A questão é que, aos 13 anos, ela está levando o irmão de 10, o irmão de 8, a irmã de 4 e a irmãzinha de 6 meses no colo. Isso é absolutamente natural para os judeus. Por quê? Porque aos 13 anos ele assume a responsabilidade sobre os seus irmãos. Mas, na conjectura geral dos judeus, ele diz, aos 8 dias o judeu é circuncidado, aos 13 ele passa pelo bar mitzvah, mas ele só atinge a maturidade aos 30 anos. Então, quando que um judeu atinge a maturidade para assumir um cargo eclesiástico? Aos 30 anos. Assim, da mesma forma que é na linhagem judaica, 8 dias circuncidado, 13 dias bar mitzvah, 12 para as meninas, para o bat mitzvah, e 30 anos para assumir a maturidade, para assumir um cargo. Jesus fez exatamente isso. Aos 8 dias ele foi apresentado no templo, depois passou pelo seu bar mitzvah, depois, aos 30 anos, ele inicia como sacerdote o seu ministério depois do batismo no Jordão por João Batista. Então, aqui nós esclarecemos o fato de a Bíblia chamar Paulo, ou aqui Saulo, de jovem. Por que Saulo era jovem aqui? Porque Saulo não havia completado ainda os anos da sua maturidade espiritual, que para os judeus se atinge aos 30 anos. E somente aos 30 anos, Paulo poderia se tornar um sacerdote. Muita gente fala que Paulo integrava o Sinédrio, o Tribunal dos 23, de Tarso, na Cilícia. Paulo era um judeu muito fervoroso, ele mesmo diz, no Sinédrio, eu sou judeu, criado aos pés de Gamaliel, e lembrando que Gamaliel era o grande sábio de Israel, inclusive até aquele momento, já se passaram ali 20 anos e Gamaliel continuava sendo o homem mais respeitado de Israel. Por quê? Porque ele vinha da genealogia de Hilel. Gamaliel era filho de Hilel e neto de Hilel, o ancião. Hilel, o ancião, é autor da primeira yeshivá de Israel, ou seja, da primeira escola religiosa. Hoje nós temos várias escolas religiosas em Israel, exclusiva para judeus ultra-ortodoxos, e a primeira escola religiosa de Israel foi fundada pelo avô de Gamaliel. E por isso Paulo também passou a ser um homem muito respeitado, porque ele foi criado aos pés de Gamaliel. Então, nós não sabemos por quanto tempo Paulo permaneceu em Jerusalém, sendo criado aos pés de Gamaliel. Alguns dizem dos 10 aos 13, a partir do momento que ele recebe a Mishnah, ele vai para a escola, para Yeshivá, e fica até o seu bar mitzvah. Outros dizem que foi a partir do seu bar mitzvah. Ocorre que, muitos anos depois, Paulo estava ali exercendo seu ministério judaico em Tarso, na Cilícia. Então, quando ele ouve falar daqueles que seguem o tal caminho, e, odiosamente, Paulo sai, então, da Cilícia e vai para Jerusalém para iniciar o seu processo de perseguição aos judeus, e isso aconteceu por volta do ano 30. Logo depois, algum tempo depois da descida do Espírito Santo em Atos 2. Então, sabemos que era jovem Saulo, porque ele não tinha completado 30 anos, mas então por que as testemunhas lançaram suas capas diante desse jovem Saulo?
Vejam, primeiro, por que as capas eram retiradas? Porque as capas impediam o lançamento das pedras. Então, eles tiravam as capas para poder facilitar o lançamento das pedras. Mas por que então lançavam diante do jovem Paulo? Qual era a autoridade de Paulo? E aí que está o grande X da questão. Porque, basicamente, eles estão pedindo o consentimento de Paulo, e Paulo diz isso no discurso ao rei Agripa, em Atos 26, depois da prisão de Paulo em Jerusalém, ao término da terceira viagem missionária, ele é preso em Jerusalém, ele volta para Cesareia Marítima, porque a terceira viagem missionária ele termina em Cesareia Marítima, mas ele vai para Jerusalém, depois ele volta preso. Ele discursa 2 vezes no Sinédrio, e depois ele volta, ele segue preso. Inicialmente ele é preso pelos judeus, ele é entregue ao comandante romano, ao centurião, que leva ele ao comandante, depois a gente vai passar por tudo isso. O comandante leva ele para o Sinédrio de novo, para um novo discurso, porque o comandante diz, eu preciso ver esse rapaz discursar, eu preciso entender qual é a razão que os judeus estão acusando. E aí, os romanos assumem a responsabilidade pela prisão e levam ele preso para a prisão militar de Cesareia Marítima, que era onde ficava a fortaleza de Herodes. Mas, enfim, de onde vinha essa autoridade? Porque quando eles lançam a capa, ele diz assim, e Paulo diz nesse discurso ao rei Agripa, sem confundir, que ele tinha autonomia para dizer se alguém poderia ser morto ou não. Se Paulo tinha autonomia, e ele cita especificamente o caso de Estevão, se ele tinha autonomia para dizer se alguém pode ser morto ou não, ele tinha uma autoridade, certo? Amém? De onde vinha essa autoridade se Paulo não era sacerdote porque ele não tinha 30 anos? Alguns dizem que para o tribunal dos 23, não era necessário completar 30 anos para se tornar um sacerdote. E Paulo integrava o sinédrio da Cilícia, de Tarso na Cilícia. Aonde isso está escrito? Em lugar nenhum. Pura conjecturação. Não dá para afirmar que é isso. Eu, particularmente, não acredito que seja isso. Não acredito que exista uma exceção à regra em relação ao exercício sacerdotal para os judeus naquele tempo. Então, de onde vinha a autoridade de Saulo? Olha bem para mim, preste atenção e guarde essa palavra no seu coração. De onde vinha a autoridade de Paulo? Não sei, queridos. O dia que você souber, você me avisa, porque eu não faço a menor ideia. Tá? Fato é que ele consentiu na morte de Estevão e autorizou que Estevão fosse apedrejado. Então tinha ali uma autoridade. Talvez porque ele... Era tudo conjectura. Talvez porque ele fosse uma espécie de decano do Zequenim. Não dá para dizer. Vamos avançar. É porque a aula acabou, não dá para avançar. Volta. Porque tem muita coisa ainda. Eu não vou nem entrar nesse verso, guarda isso, eu não vou entrar nesse verso, porque ainda tem muita coisa para falar desse verso, aos pés do jovem chamado Saulo, as conjecturações em relação à autoridade de Paulo. É muito rico esse texto, tem muita coisa para conversar, para a gente debater sobre isso ainda, mas eu queria avançar um pouco mais, mas não foi possível. A gente pode dizer que ele poderia ter sido manipulado para a morte de Estevão, ou foi uma vontade dele também? Não, em hipótese alguma. Ele diz claramente que ele estava ávido no cumprimento dessa missão, que ele estava desejoso. Inclusive, ele liderou, a partir da morte de Estevão, diz assim, no dia seguinte se inicia uma grande perseguição aos judeus convertidos ao cristianismo, e os cristãos são espalhados pelo mundo. Né? Basicamente para as cidades mais próximas, ali, Damasco, Antioquia, são as 2 principais cidades que recebem esses cristãos da segunda dispersão. Mas ele estava orgulhoso, inclusive no discurso dele ele diz isso, que ele estava chefiando aquela grande organização e ele ia de casa em casa
prendendo os cristãos, jogando, ele diz, jogando, lançando-os no cárcere. Né? Então era uma missão dele, ele estava desejoso por cumprir essa missão, ávido por cumprir essa missão, tanto assim é que ele saiu de Tarso, na Cilícia. Vejam que as viagens não eram simples, a gente fala muito das viagens missionárias de Paulo e tal. Paulo, a viagem missionária, a gente fala assim, vou ali no Espírito Santo fazer uma cruzada, como eu fiz uma cruzada no Espírito Santo, cruzada missionária no Espírito Santo. Vou ali fazer a cruzada, depois eu volto. Mas eu vou hoje, na sexta-feira, porque segunda-feira eu tenho que trabalhar, então eu vou ficar sexta, sábado e domingo. Queridos, Paulo ficou 10 anos viajando, emendando uma viagem missionária na outra. 10 anos. Então, e as primeiras viagens missionárias, nós estamos falando aqui do ano 31, a primeira viagem missionária de Paulo começou no ano 48. A última, quando ele retorna, sem contar a viagem para Roma, a última, ele retorna à terceira viagem missionária no ano 58 e 59. Então, é algo... Enfim, já passou do tempo. Vamos encerrar. Eu queria avançar mais nesse tema, porque é um tema complexo, mas é importante para a gente entender o segmento da igreja a partir desse momento, a partir do apedrejamento de Estevão, que é um grande marco na história da igreja cristã. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos. Obrigado, meu Deus, pela revelação das Sacras Escrituras. Obrigado, Deus, porque ansiamos pelas tuas palavras, mas, em verdade, a tua palavra já nos foi revelada, Deus. Então, nela está o verdadeiro alimento, Pai. Nela está a fonte do nosso sustento, da nossa edificação. Graças te damos por isso, Deus, porque o teu Espírito Santo nos conduz à verdade revelada, nos permite compreender aquilo que já nos foi revelado. Deus, continua a derramar unção sobre o pregador, sobre o nosso pastor, sobre o anjo dessa igreja. Abençoa todos aqueles que aqui estão. Abençoa poderosamente toda a família que aqui está representada, aqueles que estão aqui fisicamente e aqueles que estão em seus lares, acompanhando essa escola bíblica dominical. Deus, nos instrua, Deus, para o culto, para a pregação do Evangelho, Deus, e derrama sobre nós, mais uma vez, o teu Santo Espírito. Oramos todos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos.